Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Deixa eu puxar a sua orelha já no começo do programa, porque eu sei que você, principalmente quem tá na internet, tá assistindo esse vídeo, acompanha o nosso programa toda semana e não deixa o like e não se inscreve no canal. Por favor, me ajuda, né? Faça isso, tá? Se inscreva aqui e comente, ajuda a gente a fazer este Varejo em Foco, tá bom? Quero agradecer também a nossa audiência na TV Cidade Record, onde tradicionalmente estamos já há quase 8 anos, se não me falha a memória, e também estamos no Spotify. Gente, semana passada a gente fez um programa falando um pouco sobre a arte de se comunicar. A gente trouxe aqui para nossa bancada o Gino Rondon, um comunicador histórico da cidade de Rondonópolis. A gente hoje vai meio que dar sequência neste assunto, mas vai trazer outros elementos. Vai ser mais um programa daqueles aula. Eu convido você a ficar ligado com a gente e dentro desse campo da comunicação, da arte de se comunicar, a gente hoje vai levar o bate-papo, a discussão para a questão da imagem pessoal. Para o seu cartão de visita, o nosso cartão de visita, e não estou falando do cartãozinho, não, estou falando disso aqui, ó, a maneira como a gente se apresenta, como a gente se porta, como a gente se comporta nos ambientes e o quanto isso faz, acredite, faz toda a diferença para bem e para mal na vida, principalmente nos negócios. A nossa convidada hoje é a Ellen Jimenez. A Ellen é consultora de imagem e comportamento, também gestora de RH, possui MBA em pessoas, é isso, Ellen? Bem-vinda ao nosso varejo e que bom ter você aqui para a gente falar desse tema. A gente, antes da gravação aqui, já estava batendo papo sobre algumas situações do dia a dia que infelizmente são tão comuns e que tem gente que não sabe por que a porta está batendo na cara dela. Às vezes é por conta dessa falha aí na maneira como se comunica, né? Antes da gente entrar nessas situações, eu queria puxar o evento que você promoveu aqui na CDL agora na semana passada. A partir desse evento do aprendizado, a gente vai entender um pouquinho da sua dinâmica e aí nós vamos trazendo aí todas as situações. Semana passada a gente teve uma imersão muito profunda contigo, focada em imagem, e pelo que você já estava contando, parece que deu resultado. Deu. Bem-vinda, viu? Obrigada, Robson. Obrigada à equipe da CDL pelo convite. Muito obrigada pelo carinho da recepção de vocês de sempre. Sim, o evento foi incrível. Foi uma palestra que nós fizemos na quarta passada com um time de mulheres, falando a importância da imagem, o controle que você tem da sua vida através da sua imagem, a importância dessa ferramenta nas nossas vidas. E realmente já estamos tendo feedbacks positivos. Por que a gente deixa passar tão batido a questão da imagem, Anne? Olha, a imagem, para você dar importância para ela, primeiro tem que virar um hábito. E muitas vezes não é um hábito. Não é um hábito familiar, não é um hábito comportamental da própria pessoa. Ela não vê valor nisso e acaba desleixando e vai fluindo. Só que se as pessoas entenderem a importância dessa ferramenta, que é acessível a todos, inclusive, talvez elas dariam mais importância. E é esse meu trabalho, trazer essa memória. Gente, vamos melhorar isso aqui porque os resultados mudam. Nessa imersão que você promoveu aqui na CDL, nessa palestra, foi só para mulheres que estão aqui, estão no comércio, estão no nosso mercado de trabalho. Parece que tem algumas já mudaram até a rotina na empresa. Mudaram. Hoje mesmo tive um feedback de um cliente que levou as duas colaboradoras dele para participar e ele falou, já tá havendo mudanças, elas já estão mais arrumadas, e batonzinho, cabelo escovado, unhas feitas, a maquiagem é uma ferramenta extremamente importante para a mulher. Se elas entendessem isso, teriam resultados positivos também no seu dia a dia, no seu cotidiano, e já tá havendo muita mudança. Que bom. Muita mudança. Nesse campo de passar batido, da gente não dar valor, achar que não é relevante. Nós estamos num mundo cada vez mais de exposição, de aparência, de visibilidade, de rede social, de foto, de vídeo, quem não se atentou à importância da imagem nesse mundo que nós estamos vivendo em 2024 está perdendo um tempo danado, né? Fica para trás. Pois já ficou, né?
Vai ficando. É. Porque, como você falou, a exposição das redes sociais hoje, é importante ter uma aparência bacana, é importante estar bem vestido de acordo com o ambiente também, porque tem gente que foge muito disso, acaba se vestindo mais formal para um ambiente mais informal, mistura. Tem gente que erra pelo excesso e tem gente que erra pela falta. Quer dizer, vou muito formal numa coisa que é descontraída ou vai descontraído num ambiente que é absolutamente formal. Exatamente. Na consultoria de imagem, a gente tem 7 estilos universais, né? E um deles é o estilo casual, que a gente fala, que é o famoso jeans, camiseta e tudo mais. 60% das mulheres brasileiras têm esse estilo inserido. Só que tem aí um grande problema. O estilo casual, que é o mais despojado, muitas vezes ele remete a desleixo. Porque é muita malha, é muito jeans, é muito tênis. E se a mulher se vestir só disso no seu dia a dia, buscando conforto, vira um desleixo. O homem também. É um pouco machista, mas é reflexo da nossa sociedade, mas no caso da mulher a coisa pesa ainda mais, ao que parece, muito né? mais, muito mais. Tem uma frase de um livro que eu li que fala assim, as mulheres lutaram tanto pelos seus direitos que acabaram esquecendo de si. E aconteceu muito isso. Sabe, vamos querer igualdade, vamos buscar empregos iguais. Né? Mas esqueceu de ser feminina, esqueceu de ser mulher. Eu concordo e entendo com quem parte do posicionamento de que isso é machismo, é estrutural e tal, e talvez seja mesmo. Mas a gente não pode abdicar do fato de que o mercado como um todo é assim. Sim. O jeans e camiseta, por exemplo, a gente vai aprofundar depois mais. Mas um homem de jeans e camiseta no ambiente trabalhando, beleza. Muito diferente de uma mulher. De uma mulher. Exatamente. Só que hoje, por incrível que pareça, o mercado de consumo, até mesmo de compras de roupa, do homem tem aumentado. Tá mudando, né? Tá mudando muito. Muitos homens estão ficando cada vez mais vaidosos, se cuidando mais, e as mulheres não. Então tá havendo uma distorção nisso também. Uma inversão, é isso? Uma inversão. Está havendo uma inversão. Por que será? Olha, eu acredito que o homem está entendendo a importância dessa ferramenta. Ao passo que a mulher está deixando de lado, o homem está entendendo. Exatamente, eu acredito que sim. Ô Hélio, eu quero entender um pouco mais o seu trabalho, antes da gente linkar com essa comunicação, porque tudo isso é comunicação não verbal, tá, gente? Depois nós vamos aprofundar os conceitos, a coisa mais técnica, mas eu quero entender um pouco mais do seu trabalho. O seu trabalho é despertar esta atenção, dar esse start em quem está empurrando com a barriga, é isso? Exatamente. Pegar pela mão? É despertar, é mostrar a importância disso e fazer com que haja mudança. Nós só mudamos, Robson, aquilo que nós temos conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo, eu mudo. Perfeito. Enquanto eu vou empurrando, eu não tenho nem vivência daquilo, como a gente falou, talvez é uma cultura familiar. Nem percebe. Não percebe? Eu não vou haver mudança, eu não vou fazer nada diferente daquilo. Agora, quando eu tenho esse start, o despertar, opa, eu posso mudar, eu posso ter resultados diferentes, eu posso atrair conexões diferentes através da minha imagem. E aí a pessoa começa a dar valor. E eu queria que você aproveitasse e contasse um pouco de histórias, se tiver alguma história de alguém que não percebia e que de repente virou. Deve ter muito, né? Eu tenho uma cliente recente que ela tem o biotipo muito feminino, ela tem o rosto muito feminino, o cabelo bem delicado, sabe? E ela era gestora. E ela não conseguia mostrar a sua força como gestão. Exatamente. Nem autoridade, nem credibilidade no seu serviço. E ela me procurou. Ela falou, você acha que eu consigo mudar? Até tímida ela era. Ela não acreditava nela, sabe? Eu falei, dá pra gente mudar. Porque não era alguém desleixado, como a gente colocou aqui. Era alguém que tava tudo certo. Que tava certo. Mas não estava usando da forma correta. Não se impunha. Exatamente. Porque uma pessoa que já tem traços muito delicados e femininos se utiliza muito de tênis, objetos infantis, camisetas infantis, recortes com muito babados, um exemplo, tá? Vai criar mais uma visão mais de delicadeza, de fragilidade naquela pessoa. E aí é onde ela estava errando. Falei, vamos potencializar talvez cores mais fortes, recortes mais fortes, linhas mais retas, corte de cabelo diferente. Como que alguém com essa característica toma a frente de uma equipe
possui os seus subordinados ali e exerce liderança, é difícil, né? Perde. Às vezes perde a mão, sabe? Por uma ferramenta ali, ó, que tá ali na frente dela, na frente do espelho. Esse foi um caso que você pegou e houve essa repaginou. Transformação, e eu faço acompanhamento, inclusive depois, né, da consultoria de imagem, e ela falou, não, tô conseguindo fazer reuniões, eu tô conseguindo ministrar treinamentos. Transforma em autoconfiança, sabe? O que a gente veste transforma em autoconfiança. E aí é o seguinte, não precisa gritar, não precisa ser grosso, não. São mudanças no dia a dia, mudanças dentro daquele ambiente que já vão fazer a diferença. Não precisa de exagero. Tem gente que acha que, então eu tenho que estar muito bem maquiada, maquiagem forte. Também não. Não é isso, sabe? O mínimo, é muito, sabe? Tá bom. A engrenagem roda perfeitamente com o preto básico, eu falo, sabe? Não precisa inventar muito. Então fica muito legal. E ela mudou completamente. É um dos relatos. Depois eu tenho mulher pós-gestação que estava se sentindo mal com o corpo. Confiança estava lá embaixo, autoestima, esqueceu de si. Acontece muito isso pós-gestação. Hoje não, já se encontrou novamente. Viu a necessidade dela se manter bem até mesmo para criar seus filhos. Tudo isso, né? Tudo isso engloba também a nossa autoestima. Hoje a gente está aqui com a Ellen Jimenez, que é consultora de imagem e comportamento, fazendo este programa com muita dica, com muito conteúdo sobre imagem pessoal, a maneira como você se comunica, como você se porta. Quase que uma continuação do programa que a gente fez na semana passada. Convido você também a assistir, principalmente no YouTube, está aqui no nosso canal o programa postado na íntegra, tá certo? A gente estava contando casos no primeiro bloco, falando um pouquinho de mudanças, do quanto mudanças pequenas impactam e podem impactar de forma grandiosa na nossa vida, no nosso dia a dia. E a Ellen já citou um pouco de casos com os quais ela conviveu. E o seu trabalho vai muito personalizado, Ellen, é isso. Você pega na mão mesmo. Eu estava perguntando antes da gente iniciar o programa se você trabalhava para empresas também. Eventualmente sim, mas o foco é pegar na mão mesmo. Exato. Tem o trabalho personalizado, que é individual. Daí eu entro com toda essa análise diagnóstica de entender o que a pessoa, o estado que ela está e o que ela quer. Você traça um perfil da pessoa, é isso? Traço. Faz um raio-x. É um raio-x, é um formulário realmente que a gente preenche juntas, vamos conversando, entender quais são os complexos corporais que muitas vezes essa mulher tem muito disso, pra gente trabalhar em cima disso, potencializar o que ela tem de bom e não evidenciar tanto que ela não gosta. Isso é o principal. Porque defeito todo mundo vai ter. Todo mundo. Não tem Perfeito, como. Não tem como. Não tem como. E aí eu também observei essa necessidade das empresas com relação à vestimenta dentro da empresa. Dentro da empresa. Exato. Aí eu falei, por que não atuar também no ramo corporativo, que é um ramo que eu trabalhei a minha vida inteira e eu tive que me moldar muito no ambiente que eu estava. Eu já trabalhei com moda, trabalhando em loja, a instituição financeira. E muda muito a vestimenta de um ramo para o outro. Muito. E eu senti essa necessidade também de implementar o dress code corporativo. Eu imagino a demanda que exista por conta disso. Sim. E a gente também comentava aqui antes de dar início às gravações, porque às vezes são coisas óbvias, mas você bem disse, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque tem gente que vai trabalhar de qualquer jeito, esteticamente falando, vestimenta mesmo, porque não tá nem aí, ou porque não percebe, ou porque não dá valor, e aí você tem dentro de uma loja com 5 colaboradores, cada um tá falando uma língua e ninguém tá falando nada. Exatamente. E o objetivo de equipe começa até aí, até na forma de se vestir. Porque se não tá entrosado até a forma de se vestir, como que a gente vai criar metas e objetivos de venda se a equipe não consegue se entrosar? Se quando eu olho para você, que é meu colega de trabalho, eu tenho uma imagem sua, eu olho para outro, eu tenho outra. E a empresa tem a dela. E não consegue se conectar entre elas. Cada um falando uma língua ali dentro. Exato. Você sabe que o dress code corporativo, que é o código de vestir, né, que é a tradução, veio da Revolução Industrial, em 1760, quando tudo começou. Por que isso? Porque visualmente estava bagunçado para os gestores. Eles olhavam para todo mundo, cada um se vestindo de uma forma. Foi quando começou a inserir os uniformes dentro das empresas. Logicamente escalável, né? Cada hierarquia com seu uniforme, mas já começou a ficar mais padronizado.
Porém, com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas começaram a criar talvez a sua marca pessoal dentro do uniforme. Aí, vou colocar um tênis colorido, vou colocar um sapatinho de onça. Tá. E mesmo assim, não criou a padronização. E é o que a gente tem nos dias de hoje. Eu ia justamente te perguntar isso. Mesmo empresas que aderem ao uniforme, geralmente o uniforme é só a parte de cima. Então ela tá com a camiseta da empresa. Exato. Vestiu a camisa literalmente falando. Mas da cintura para baixo, cada um tá de um jeito. Fica muito opcional. E aí? E aí que mora o perigo, vamos dizer assim. Mais uma vez. Por quê? Às vezes ela trabalha num ambiente formal, ou ali no mediano, nem tão formal, e aí ele coloca uma calça destroyer, que é aquela calça rasgadinha, o jeans rasgadinho. Esse jeans eu falo que ele acaba com a nossa credibilidade, porque ele é muito legal para quem trabalha com moda, para quem trabalha ali no ramo fashionista. Para quem trabalha com mais formalidade, ele não remete formalidade. Inclusive, foi uma das peças que eu tirei do meu guarda-roupa logo quando eu comecei a consultoria de imagem. Porque eu entendi isso. Eu falei, opa, isso aqui não me define mais. Já foi, tive que mudar. E é uma peça que é sutil no guarda-roupa de muitos. Porque muita gente tem uma calça rasgadinha, uma bermuda rasgadinha, só que ele não traz credibilidade. Assim, se for alguém que é de uma loja, é da moda, é do ramo, meio que passa a imagem de que sabe o que tá fazendo, né? Exatamente. Tá usando aquela roupa, tem uma intenção ali. Agora, quando é num negócio que não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, uma instituição financeira, uma instituição de cobrança, qualquer um que seja, tá com a roupa rasgada, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não demonstra nem valor na roupa, porque é uma roupa desgastada, né? Dá essa aparência, né? Do visual. Então, muitas vezes você tá vendendo um produto de valor agregado, um carro, um veículo, suponhamos, com uma calça rasgada. E aí onde não conecta com aquilo que você vende. E as pessoas às vezes não entendem isso. Poxa, mas eu tenho que investir na minha imagem? É caro se vestir bem? Não é caro se vestir bem. A gente consegue ter boas peças, com bons recortes, com preço acessível a todos. E aí a gente entra num ponto que você tinha mencionado no primeiro bloco, que as pessoas não dão valor porque encaram isso como algo secundário. Você deu esse exemplo de alguém que está querendo vender o carro. Para ele, o principal vai ser o que ele vai falar, então ele estuda tudo que ele pode. O carro tem motor disso, consome isso, não sei o quê. O carro em si, ele manda lavar o carro todo, deixa o carro lindo, bonito, mas na hora de se portar e se cuidar, ele não faz, porque ele não enxerga isso como tão relevante ou até mais do que aquilo ali. Exatamente. Você acaba matando o valor do seu produto por você mesmo, pela sua imagem. Imagina um vendedor de carro mesmo, um homem, vai mostrar talvez o manual do carro, aí vai mostrar as unhas grandes da mão, as unhas sujas, uma coisa pequena, mas que muitas vezes destrói o produto que você está vendendo. Olha, e a gente fica aqui conversando e me vem à cabeça, a gente imagina quantos negócios não são desperdiçados, quantas oportunidades passam batido por conta disso. O mais jovem sofre mais, talvez? Quem está buscando, por exemplo, a gente está falando aqui, dando exemplo de vendedores e tal, mas eu estou ainda pensando nessas oportunidades que vão embora. E os mais jovens são a grande preocupação. Sofrem mais com isso? Sofrem. Por quê? O mais jovem hoje, ele tem uma referência que nós não tivemos na nossa época, que é as redes sociais. Eu olho aquilo e eu crio um desejo daquilo. Só que quem vive as redes sociais, que são os influencers, ele tem um outro estilo de vida diferente do nosso, que é aquilo que nós até havíamos comentado. E aí ele acaba se influenciando, de fato, por essas pessoas que se vestem de forma mais casuais, mais aleatórias, querendo trazer para a sua realidade. Mas como trabalhar, talvez, vamos supor aqui, tá? Uma mulher de cropped. Não tem condição. É uma peça muito sensual para o ambiente de trabalho. Entende? Para você sair para o seu lazer, para ir ao cinema, é uma peça super versátil, bonita, né, moderna, mas para o trabalho não é o ideal. E aí tanto as meninas quanto os meninos confundem muito. A gente tem que aceitar que o mundo muda, que as coisas avançam e a nossa geração vai ficando para trás. Tudo bem, a gente aceita isso, mas a verdade é que tem uma molecada com uma roupa tão feia e principalmente em rede social, não sei se, enfim, é conflito geracional, mas a verdade é que tem uma molecada com umas roupas que não dá, desculpe você jovem se você está assistindo, você me desculpa, mas não dá.
eles têm, a moda tem muito disso, né? É uma forma de se expressar, e de fato é. A gente se veste com aquilo que nós estamos dentro de nós, aquilo que nós temos dentro de nós. É uma forma de expressão. Por isso que eu falo, uma pessoa que se veste de forma desleixada, provavelmente ela não está bem com ela. Pode acontecer muito disso, né? E o jovem, vê isso como uma forma de expressão, muitas vezes ele quer deixar a marca dele no mundo. E ele quer ser o diferente. E acontece muito isso, né, Robson? Nós fomos jovens também, talvez houve essa época. A gente fez isso também, né? Talvez houve essa época de rebeldia, né? Então, mas passou, foi passageiro. Porém, nós não tínhamos tanta informação quanto eles têm hoje, da importância da imagem. E além de tanta informação, a gente não tinha tanta exposição como eles têm hoje, né? Não tinha, exatamente. E aí também é um problema danado. Porque como é que esse jovem vai para o mercado de trabalho? Como é que esse jovem vai se apresentar, vai se portar, enfim? Ele vai extremamente despreparado. Muito. Eu sou muito de observar. Aí esses dias eu fui comer um lanche, tava no Burger King, comendo um lanche lá no Burger King, e entrou uma moça com um papelzinho na mão, eu falei, ela vai entregar currículo. Só que a hora que eu vi o jeito que ela tava, eu falei, meu Deus, não é dessa forma. Porque eu queria falar pra ela, não entrega ainda, calma que eu vou te ajudar. Tá errado. Ela tava com um vestidinho bem coladinho, vermelho e curto. O tom vermelho já é muito forte, né? Já não é uma roupa ideal para entregar currículo, nem para fazer entrevista. Então, ela tava ali totalmente despreparada para aquele momento. É o que eu falei, talvez falta de informação. Por isso que a gente promove muito essas palestras, esse período de conscientização, o podcast aqui, que é um período de conscientização, para as pessoas terem essa informação cada vez mais nas suas mãos, né? A gente vai seguir esse programa nessa toada, gente, dando dicas e procurando ser um programa bem prático. A gente falou especialmente dos mais jovens agora nessa reta final, mas acho que serve para todo mundo. E a gente vai, no terceiro bloco, além da vestimenta, falar um pouquinho das mudanças comportamentais. Às vezes, só uma postura mais ereta já faz toda a diferença. Para um outro ponto dentro desse cartão de visita, para puxar a orelha de quem está assistindo, e de novo, talvez, dos mais jovens, que são as redes sociais, que é uma outra coisa que incomoda bastante. E aí nós não estamos nem falando de roupa, mas estamos também, porque às vezes a pessoa posta uma foto lá também que fica difícil, não faz né? Sentido. E aí? As redes sociais, Robson, ela é a extensão do nosso currículo. É cartão de visita, não é? É cartão de visita. É uma exposição gratuita que a gente acaba fazendo de nós mesmos, né? Então, é necessário, sim, se preocupar com ela. Eu sempre falo para as minhas clientes, a gente tem um período de módulo, né? Que eu falo, vamos parar tudo e vamos observar suas redes sociais. Como tá as suas fotos? Tem foto de adolescência? Onde você tá, talvez, numa baladinha, com um copinho de bebida, que talvez não queira remeter a credibilidade que você quer mostrar hoje para o mercado, arquiva. Porque não faz mais sentido, não cria mais conexão. A sua foto de perfil do WhatsApp é uma foto recente? É uma foto condizente com o que você trabalha hoje? Não tá? Vamos mudar. E assim sucessivamente. Postagem de Facebook, que é uma rede social mais antiga. Muito cuidado com o que estava postado ali. Se não conecta mais com o que você quer mostrar hoje, arquiva. Não faz sentido a gente manter algo que a gente não é mais. Eu falo, né? A gente não é mais o que nós vestíamos antes. Perfeito. A gente muda. E a gente que eu digo nós aqui, time CDL, a gente já ouviu, conversando com empresários, com lojistas, muito, de que existe aquele papo, não, a rede social é minha, ali eu posto o que eu quiser. Ela até é sua, você que está assistindo aí, é seu perfil, mas é público, é uma extensão daquilo que você quer passar para as pessoas, então não é tão só seu, né? E tem que ter cuidado com isso. Eu costumo dizer, é da pessoa, ok, como, né? Você mesmo tá dando. Tudo bem. É sua. Só que depois você tem que sustentar os seus resultados. Não tem como. Cada movimento que a gente faz, cada atitude que a gente tem, gera um resultado, isso é óbvio. Então, depois, se você tiver resultados negativos, que não condizem com aquilo que você gostaria, onde você está errando? Será que você poderia melhorar? Então, sustenta. Perfeito. Porque tem cliente que às vezes não quer. Ele fala, não, mas eu gosto. Tem gestor, às vezes, que fala assim, não, mas eu tenho foto lá na balada e tá tudo certo, minha equipe entende. Então, depois sustenta se a sua equipe fala assim, olha, eu vou chegar mais tarde porque eu fui pra balada ontem, eu quero dormir um pouquinho mais até na segunda-feira. Como que a gente vai cobrar
sabe? A gente é muito... nós viramos uma influência todos os dias. Você pode influenciar pro bom e pro ruim. E como... aí voltando a falar um pouquinho do seu trabalho, imaginando você numa consultoria, quando você se depara com alguém que tem a cabeça dura e que fala, não, mas eu não vejo problema, e aí? Aí eu sempre tento trazer o porquê daquela ação. Porque tudo a gente tem que mostrar Sim. o resultado e o motivo de fazer aquela ação, né? Que é difícil, né? É difícil. Você fala pra pessoa, meu, tira tudo isso aí da rede. Ah, mas eu gosto. Não, mas tira. Mas a pessoa não quer. É difícil. E aí? Um exemplo, tem gente que gosta muito de postar o seu dia a dia. Como eu acordo, Isso funciona muito para quem é influencer. Para quem não é influencer, você tá mostrando o quê? No final das contas, não faz né? sentido. Porque as redes sociais é uma ferramenta tão potente nas suas mãos que você pode usar para agregar valor na vida de alguém. E por que não fazer da maneira certa? Uhum. E tem gente que distorce isso. Acha que vai criar conexão sendo simples, sendo acessível. E não é bem assim. A gente consegue criar conexão sendo nós mesmos, só que mostrando o lado que todo mundo deveria conhecer de você. Agora, no momento que você acorda, vamos deixar para os blogueiros ali que ele faz isso. Sim. E para matar essa temática das redes sociais, esse subtema dentro do nosso programa, e aí eu acho que eu falo com os mais jovens, a gente citou o Facebook agora, que é uma geração mais 30 a mais, mas eu acho que a garotada vai muito no tal do TikTok. E aí você tem um menino que tá, mais uma vez eu volto a esse, que tá iniciando uma carreira profissional, não sabe nem o que é da vida direito, você vai na rede social, ele tá fazendo assim, com músicas das mais escabrosas, independente do estilo musical que você goste, mas das mais escabrosas, gramaticalmente falando, Exato. português ali do mais baixo calão. É duro, hein? Inclusive, Robson, a nossa imagem, assim como o Gino comentou até mesmo no podcast anterior, faz parte da comunicação, né? A imagem você também comunica Sim. algo. E as pessoas hoje estão com um vocabulário tão pequeno por conta do que elas estão ouvindo, só que elas não percebem isso. Porque virou tão habitual escutar as músicas que vira aquele chiclete na cabeça, você nem vê o que você tá cantando, né? Música alimenta a alma, é tão importante, né? E o TikTok é uma ferramenta que também está aí, né, no auge agora, só que os jovens estão utilizando de uma forma que talvez não agregue valor. É o que eu falei, vai acarretar resultados. Pode ser que ele vire a vida dele, ganhando dinheiro ali, mas até quando? Até que momento sustenta aquilo, sabe? Porque é muito de período, né? É uma preocupação muito grande quando se naturaliza um linguajar que não condiz com o mercado e se naturaliza no sentido de sair reproduzindo isso no dia a dia e ao ponto da pessoa não saber separar. Ela fala com os amigos dela da mesma maneira que ela fala numa entrevista de emprego, ela vai querer falar isso também na igreja no fim de semana. Onde ela estiver, ela vai querer falar daquele jeito, porque é o jeito que o TikTok ela falou e... Exatamente. Temos um problema. Hoje a internet é um professor para os jovens. Só que se ele não souber escolher qual professor assiste nas redes sociais, na internet, no YouTube, ele vai criando comportamentos inadequados. Então, tudo que a gente vai assistir, nós temos que filtrar. Até nós, como de adulto e tudo mais, às vezes, vamos distrair, vou assistir alguma coisa aleatória. Mas observe, vê se aquilo vai agregar algo na sua vida, na sua imagem. Não sei se faz muito sentido. A verdade é que tem muita coisa que faz mal. Tem muita coisa que faz mal. E aí, jogando a bola para os nossos empresários, para quem contrata, para o empresariado local, eles devem estar com um problema na mão muito grande. Como é que arruma uma garotada, ou até mais velho, tô aqui falando garotada, mas pode ser até mais velho, 30 a mais. Tem também. Aí entra uma base de treinamento muito forte e a pessoa querer mudança de fato. Porque nem todos querem. Nem todos querem mudança. Nem todos querem. E aí cabe muito ao gestor, ao líder de RH, em treinar, em mostrar, em culturar aquela pessoa naquela empresa, mostrar a importância dele ter um comportamento adequado, se vestir de forma adequada, para ele ter bons resultados, até mesmo plano de carreira dentro da empresa. Aí a gente passa por uma questão também, se eu estiver errado você me corrija, por favor, mas me soa um tanto quanto delicada, porque até que ponto o gestor consegue essa abordagem sem
Sem correr o risco de, inclusive, ser penalizado por isso, ser acusado de assédio moral, por exemplo, ou de estar constrangendo o funcionário, sabe? Imaginando ali o dia a dia de uma empresa, como é que chega, como é que aborda, aí tem que recorrer a você, que vai ter uma abordagem mais especializada, mais pela tangente. Olha, que desafio danado. É um desafio. Ou o líder ele tem que ter muita conexão com a sua empresa e já ter essa abertura ao ponto de chegar e falar como um feedback positivo de crescimento, ou ele pega e me liga. Ellen, me socorre aqui Pede socorro, e vem fazer uma palestra, um treinamento para minha equipe. Porque muitas vezes o líder não quer se indispor com esse tema. Inclusive, as últimas empresas que eu atendi foi exatamente isso. Os líderes falaram, os donos, os sócios falaram, não quero me indispor com esse tema, eu quero que venha de fora, porque daí vem com dados, vem com fatos, vem com experiências, e aí você vai e ministra para mim. Tem como? Tem como. Perfeito. E aí eu me adequo ao cliente também para entrar com esse assunto. Perfeito. Você lojista que está assistindo o nosso programa, você associado CDL ou não, pega também mais essa dica. Porque a verdade é que as empresas hoje passam por um momento. É difícil contratar gente boa, mais difícil ainda. A rotatividade é muito alta. E aí o empresário tem medo de chegar e falar e o colaborador se ofender com a maneira como ele falou, porque às vezes ele não tem o tato também, não sabe falar, a verdade é essa. E aí falar de qualquer jeito ofende a pessoa, mesmo que não seja a intenção, essa pessoa empina a carroça, pega as coisas, vai embora e aí é um desafio danado. Exatamente. Teve uma empresa recentemente, Robson, que a gente implantou o dress code corporativo nela e uma das colaboradoras veio me procurar no final do treinamento. E ela falou assim, Ellen, eu queria muito me vestir da forma que você ministrou, só que eu ainda não tenho condição financeira para comprar os calçados. Era os calçados, não era o uniforme, porque o uniforme a empresa dava. E aquilo, obviamente, toca a gente como ser humano, né? A gente se coloca no lugar da pessoa. Eu falei pra ela, fica tranquila. Toda implantação de dress code tem que haver um período de adaptação. Eu não posso simplesmente chegar pra você e falar assim, Robson, a partir de hoje, a sua camiseta preta tem que ser branca. Você tem que comprar tudo novo. Não tem como eu falar isso pra ele. Se eu não tô dando esse uniforme por completo, eu não tenho como exigir algo, certo? E a gente colocou esse período de adaptação. Ela é uma vendedora. Logo em seguida, ela teve um comissionamento muito bom. Inclusive, ela veio me procurar depois. E ela já adquiriu os calçados que ela queria. E que estava dentro do dress code da empresa, né? Então, é muito legal receber isso também. As pessoas se sentirem conectadas até mesmo com quem está ministrando o treinamento, ao ponto de se abrir. Porque muitas vezes ela poderia ter vergonha de falar isso pro líder, pro dono da empresa. Falar, olha, eu não tenho condição. Não tem. E ali comigo ela conseguiu se abrir e eu falei, não, vai ter um período de adaptação, tá tranquilo. Perfeito. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos seguir contando mais histórias no nosso programa. Eu já vou adiantar para quem está assistindo aqui na televisão que nós vamos levar agora o conteúdo extra lá na internet. Eu quero falar um pouquinho sobre comportamento, sobre atitudes internas, não somente aquilo que a pessoa está usando, mas mudanças de dentro para fora. Ellen, vamos seguir falando. Eu gostei dessa história que você contou da colaboradora que não tinha dinheiro, porque essa é uma realidade com a qual a gente também tem que lidar. Quer dizer, se alguém chega e fala, você tem que comprar tudo novo, enfim, não tem como. Mas aí a gente entra num ponto que é o seguinte, dá para fazer sem gastar muito. Dá para fazer sem gastar muito. Nós não estamos falando aqui ainda, só para matar a coisa da estética, tá, gente? Da roupa. Dá para mudar. Ninguém tá falando de comprar uma roupa de marca, de comprar a roupa mais cara, de mandar num costureiro. Não, nada disso. Às vezes com o que você tem já dentro de casa, é só mudar um pouquinho. Exato, né? Exatamente. Eu sempre falo para as mulheres, elas ficam bobas com isso, mas a minha vida inteira eu que faço as minhas unhas. Eu falo, gente, é um custo que eu já tirei da minha planilha de orçamentos familiar, né? Eu aprendi, é um custo mais baixo e eu faço na minha casa. Então dá pra gente se adaptando. Ai, mas eu gostaria de fazer na manicure. Tem muitas manicures que fecham pacotes, sabe? O barbeiro. Tem barbeiro agora que você paga mensal e vai quantas vezes você quiser. Porque os homens também que aderiram à barba têm que manter as barbas feitas, né? Não tem como, né? Da mesma forma, corte de cabelo, porque é a maquiagem do homem. Tá na moda, mas tem que cuidar. Tem que cuidar, exatamente. Então, assim, dá para se adaptar. E hoje tem muitas peças boas
inclusive até no e-commerce, na loja física, peças boas com um preço muito bom para você ter ali no seu guarda-roupa como peças atemporais, que a gente fala, que você pode usar sempre e não fica uma peça enjoativa. Então dá para você sim investir em algo que não tem um valor tão agregado e se vestir bem. Vamos, o Rafa me separou aqui, ainda seguindo nessa de vestimentas, dress codes corporativos. Quais os mais comuns e mais assertivos do modo geral? É claro que cada negócio tem a sua especificação. Mas de um modo geral, para você estar bem no ambiente de trabalho, existe ali. Quem está assistindo agora e vai mexer no guarda-roupa, por exemplo. Existe vários dress codes corporativos, depende muito do ambiente, como a gente havia comentado. Mas vamos aqui amplificar para um dress code casual business, que a gente fala, que ele funciona bem para as áreas administrativas, quem é um vendedor, um dia a dia. Não funciona tanto para a área operacional. Para o homem, uma calça chino, uma camisa de botões, ou uma camiseta, uma polo, fica bem bacana, de cores neutras. Sem estampa, né? Sem estampas, nada de muitas listras, tem que tomar cuidado, porque o homem tem muito essa questão, a própria empresa fabrica muitas listras, né? Fica legal para o dia a dia, não para o trabalho. Um sapato bacana, não necessariamente sapato social, pode ser um sapatênis, um sapato mais casual. Para as mulheres, uma calça de alfaiataria, que está bem alta também, você acha aí em todas as lojas praticamente, ou um jeans mon, que é o jeans mais largo, o jeans reto fica bem bacana também, com uma lavagem de cor de jeans ou mais escura, nunca uma lavagem muito clara ou desbotada, porque ela não remete também credibilidade, um bom salto, ou um salto bloco, que também é super confortável, ou uma sapatilha, que também fica bem bonito. O tênis pode, dependendo da função, dependendo do ambiente onde você trabalha, pode. O ideal é um tênis básico de cores neutras também, nada muito chamativo. Esse seria o dress code que mais, assim, abrange o mercado, vamos dizer. Difícil de errar. Difícil de errar. Eu já vi mulheres reclamando, por exemplo, nessa coisa de se vestir melhor, se vestir bem, dizendo que eu trabalho em pé, atendendo o público, eu não consigo ficar de salto, porque no meu dia das 8 da manhã às 5 da tarde em pé de salto é impraticável, por exemplo. Mas aí veio as sapatilhas para salvar as mulheres e os tênis casuais também para salvar as mulheres. Dá para montar muito look lindo, assim, super bacana, com uma boa calça de alfaiataria e um tênis bem legal, baixinho, aquele tênis cor neutro, fica bem elegante também. E salva os pés. Perfeito. Dica valiosa aí para quem está assistindo. E agora sim eu quero entrar neste ponto que eu estou segurando e estou separando aqui para esse conteúdo extra, que é a questão comportamental. Mudança de dentro para fora. O quanto ter autoestima, ser confiante, criar, até o Rafa colocou aqui no roteiro, por isso que eu dei essa pausa para ler aqui, a marca pessoal, se apresentar de uma determinada maneira, o quanto isso passa credibilidade, o quanto isso cria relacionamento, o quanto isso gera negócios também, afinal de contas é disso que se trata, e comunica, enfim. Quer dizer, não estamos falando de gastar nada, não estamos falando de comprar roupa nova, não estamos falando de mudar estilo, nem mudar a rede social. Exatamente. Apenas se portar diferente. Parece fácil, parece óbvio, parece simples, mas também não é. Não é tão simples também, Pois é. porque tem que gerar um hábito. Eu até usei isso na palestra. Lembra lá na sua infância que a sua mãe falava assim: Robson, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. Aquilo pra você não sabia a importância daquilo naquela época, hoje você sabe. E você já faz com naturalidade. Você acorda, ninguém precisa te lembrar. Eu tenho que escovar os dentes. O ato de se arrumar tem que virar um hábito, assim como escovar os dentes. Eu tenho que entender a importância dessa ferramenta e fazê-lo todos os dias. Isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, de rotina. Então, todos os dias eu acordo, tomo meu banho, faço uma lavagem no rosto, passo meu protetor solar, faço uma maquiagem. É a rotina convencional. Então, eu nem percebo. Quando eu tô vendo, eu já tô terminando e indo pro trabalho. Já foi. Já foi. É uma mudança de comportamento.
Para isso, a pessoa tem que entender o valor daquilo, senão ela não vai fazer. Ou ela vai fazer 2, 3 dias e depois não faz mais. Como ir à academia, um exemplo. A gente não vê o resultado, cansei, não vou. Só que o resultado é muito a longo prazo. Muitas vezes não é de imediato. Às vezes, sim. Eu atendi uma cliente que ela queria ser promovida, foi assim. Ela mudou a imagem dela, ela se destacou no lugar onde ela estava e ela, foi promovida. Quando você fala mudança de atitude. De atitude. E, inclusive, como você falou, a postura, a forma de se portar. Tem mulher que não sabe andar de salto alto. Não vamos colocar o salto alto. Tem homem que anda arrastando o pé. Vamos levantar o pé para andar, para caminhar. Tudo isso é linguagem corporal. Tudo isso é uma imagem que você está vendendo. Arqueado, sem confiança, inseguro. A gente faz até uma dinâmica na palestra. Gente, citem para mim perfis de uma pessoa triste, uma pessoa talvez depressiva. Geralmente ela está com os ombros caídos, rosto para baixo. Não, vamos lá. Peito para fora, ombros no lugar, né? Não precisa ser ombro para trás, não. Ombros no lugar, cabeça levantada. Isso tudo demonstra autoconfiança. Ellen, e por onde começa? Quem está assistindo e se identifica? E, sei lá, parece que a coisa não vai, parece que tá tudo truncado, mas às vezes é porque a pessoa tá com uma postura assim. Por onde começa a mudança? Olha, a questão da postura, o ideal é, se olhe no espelho, grave você andando, observe como que tá o seu caminhar, aonde você pode melhorar. Tem muitas videoaulas nas redes sociais. Fazer essas autocríticas diariamente. Pergunta para alguém, eu sempre falo, pergunta para 3 pessoas, pelo menos, o que eu transpareço com a minha imagem? Você olha para mim hoje, o que eu transpareço? É um exercício, sabe? Aí a pessoa fala, você é delicada. Poxa, mas eu não quero demonstrar delicadeza. Você transmite uma paz, Não, mas eu não quero transmitir paz, eu quero ser firme, porque eu sou uma gestora, eu sou um líder. Então, às vezes, não está conectando com aquilo que você precisa mostrar naquele momento. Então, o começo é sua autoavaliação. Deixa eu ver como que eu tô. Observe, grave um vídeo. Eu falo, faz o guarda-roupa detox. Olha no seu guarda-roupa, vê o que funciona ainda, o que não funciona. Doa. Às vezes, você está usando muita peça infantil. Doa as peças infantis. Cuidado com os tênis que você está usando. Tem tênis que remete também à infantilidade. Doa. Depois disso, pergunta para alguém. O que ele vê de você? O que ele acha da sua imagem? O que você poderia melhorar? Porque nada melhor do que a visão de alguém de fora. Porque você já fez sua autoavaliação. Eu tô me lembrando de um exemplo aqui, de uma garota da internet, eu não vou me lembrar o nome agora, nem o canal, mas estava por acaso vendo ela falar um pouco sobre isso. E é uma menina que trabalha em home office. Mas ela se arruma, basicamente como você, tá super bem arrumada para trabalhar em home office. E aí era uma coisa nesse sentido, um comentário de alguém questionando. Pô, mas trabalha em casa, por que você tá assim? E a resposta foi eu achei certeira, porque foi nesse sentido. E ela falou, você não sabe a diferença que faz quando eu me arrumo assim, como se fosse para um escritório, mas estou aqui na minha casa. A maneira como eu sento nesse computador, estando bem arrumada, mudou o meu negócio, mudou a minha vida, mudou a minha carreira, mudou a maneira como eu me porto e falo com as pessoas. E começou assim, fazendo essa autocrítica, não sentando no computador de pijama, com a cara toda remelenta. Não, foi se arrumar. Você sabe que nós tivemos um depoimento na palestra, na quarta passada, exatamente disso. Uma moça falou, eu estava trabalhando no home office e eu estava assim, acabada. Vai desleixando. Parece que já começa cansado já. Exatamente, ninguém tá me vendo. Só que somos seres visuais. A gente consegue ter mais agilidade no visual. O nosso cérebro processa 60 mil vezes mais rápido uma imagem do que um texto. Fato, pesquisa. Fato. Então, assim, se você não se vê no espelho, não se enxerga no espelho com confiança, como que você senta no seu trabalho home office e demonstra toda a confiança que você tem mesmo em você? Começa por nós. E essa coisa de, ninguém tá vendo, você tá se vendo, o espelho tá te vendo. Eu falei, um primeiro motivo para você se arrumar tem que ser você. Senão não funciona. Perfeito. Não funciona. Acho que essa dica, nesse mundo que nós estamos vivendo aí, com tanta gente fazendo home office, essa dica também é valiosíssima. E que de fato muda a realidade. Muda. É só a gente imaginar, né? Naquela época, quando a gente paquerava, a gente se arrumava para ir paquerar e você tinha confiança para até falar com a pessoa, né? Naquele momento. É a mesma coisa no trabalho. Tem gente que quer ministrar treinamento sem se arrumar.
você não vai ter confiança. Eu preciso palestrar sem me arrumar. E não confundir isso com ser despojado, porque existe um estilo mais solto, mais despojado, informal, enfim. Não, isso não é despojado, isso é relaxado, é diferente, não confunda. Exatamente, exatamente. E transforma, viu? Transforma a vida da pessoa, transforma a autoestima, transforma as pessoas ao redor. Automaticamente você começa a influenciar as pessoas a se cuidarem mais também. Então, é uma engrenagem, é uma cadeia. Todo mundo vai ali ao seu redor tendo essa mudança, que é muito positiva. Quanto tempo a gente tá de conteúdo? Dá tempo ainda, né? Só tem 15 anos. Deixa eu seguir já para os finalmente aqui, Ellen, mas eu queria que você falasse um pouquinho, ainda nessa mudança comportamental, a gente, por tudo que viveu em tempos recentes, e pessoas que perderam emprego, e enfim, a autoestima foi colocada em pauta, a saúde mental foi colocada em pauta, não deixar a peteca cair, não deixar a nossa peteca interna cair. Eu acho que esse programa que nós fizemos aqui hoje, isso que nós estamos falando, está diretamente ligado a isso. Nós estamos falando de se comunicar e a comunicação não verbal, mas essas pequenas mudanças ou profundas mudanças, enfim, tem tudo a ver com isso também, né? Tudo a ver com isso. Inclusive, eu sempre falo nas palestras também, às vezes você não está num dia muito bom, aí você vai lá no seu guarda-roupa e coloca qualquer roupa. Não, olha e vista a melhor. Você meio que se entrega, né? Exatamente. É a mesma coisa, assim, nós não temos muito essa cultura aqui no Brasil, mas no exterior, sim. O preto remete ao luto. E aí você tá num momento muito depressivo, aí você vai e coloca uma roupa preta. Quem não gosta muito do preto, vai se martirizar mais ainda usando preto. Não é o meu caso, é uma cor que eu gosto muito. Então, pra mim é tranquilo, eu me sinto até mais autoconfiante com a cor. Mas quem não, tem associação também. Então eu falo, gente, coloca uma cor viva, coloca um laranja, coloca um vermelho, uma cor que te dê energia para sair desse mundo, porque realmente a saúde mental hoje está muito em pauta cada vez mais, e as pessoas, se elas não entenderem que a autoestima vem muito mais delas do que do externo, não vai funcionar, porque a autoestima vem de estimar. Quem que estima você? É você mesmo. Não tem como a gente ficar esperando alguém falar que eu tô bem, que eu tô bonita. Não, é você mesmo que tem que se amar, né? A própria Bíblia diz, né? Ame a ti pra depois você amar o próximo. Então é muito por aí, porque senão não funciona. Isso para muito além da roupa que você tá usando. Tem todo esse contexto. E quem tá achando que a vida tá truncada, que nada tá tudo se arrastando de pandemia para cá, talvez a mudança esteja aí. Talvez seja um pequeno passo, uma repaginada faz a coisa encaminhar. Exatamente, exatamente. Para a mulher, eu falo, né, que nós temos 3 acessórios naturais no nosso corpo, que é cabelo, pele e as unhas. Quando esses 3 não tá muito bom, a nossa autoestima vai para baixo mesmo, é muito natural. E a gente não pode se prender também a uma roupa. Eu só tô bem se eu tô vestindo aquilo. Não, você tem que estar bem com você o tempo inteiro. Eu tenho que estar bem na minha casa de pijama. Aí eu falo, eu tô bem comigo. Então, depende muito também desse encontro, dessa autoconsciência. É uma busca contínua, Robson. É eu me olhar e falar assim, eu me conheço, eu sei o que me faz bem, eu sei que roupa me agrega ao meu corpo, tem tudo isso. Então, a consultoria de imagem, ela ajuda muito a pessoa a se encontrar e se conhecer mais. E com o tempo vai consolidando aquilo que ela quer dizer. Acho que é isso, né? Criando a sua marca. Começa a se convencendo, passando uma imagem para você mesmo, depois você vai passando certamente para as pessoas. E quem precisar da Ellen, pode procurar. Pode me procurar. Ellen, obrigado, viu? Obrigado a você, Robson. Pela aula que você deu no nosso programa. E, enfim, os assuntos eles variam, o leque abre mesmo, mas é isso, gente. É a maneira como você se porta, como você se mostra, a comunicação não verbal, a sua imagem, e cuidar de você. Você começa a refletir isso, é transformador. É transformador. Pega as dicas desse programa, pega as dicas que a Ellen deu aqui, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, assim espero. Obrigado, viu? Você que ficou com a gente até agora, na audiência. Semana que vem nós estamos aqui no YouTube com um Varejo em Foco novo, com um bate-papo novo, claro, com muita conversa. Até semana que vem. Tchau, tchau.